Estendemos a todos o nosso abraço fraterno, rogando a Jesus que nos abençoe. Dos princípios que fundamentam o Espiritismo, um dos que mais se destaca é, sem contradita, o da reencarnação. E tem-se acumulado inúmeras evidências a favor deste princípio. Entre o conjunto de evidências que apoiam a doutrina da reencarnação, pode-se destacar as lembranças de vidas anteriores. O Dr. Ian Stevenson, célebre pesquisador norte-americano da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, acumulou ao longo da sua vida mais de 2.600 casos de crianças que guardavam a lembrança de uma vida anterior. E ele chegou à conclusão que a maioria dessas crianças que tinha muito viva em sua memória da vida atual lembranças de uma vida anterior, de outro pai, de outra mãe, de outra casa, de outra família, de outro nome que possuía, haviam desencarnado há pouco tempo e quase que reencarnado de imediato e haviam desencarnado de forma violenta, ou através de um homicídio, de um acidente, de alguma moléstia de longa duração. E este trabalho, por ele examinado, levado adiante, constitui um dos maiores monumentos que evidenciam a reencarnação, não só como uma crença que é partilhada por inúmeras religiões, não só pelo Espiritismo, mas a reencarnação como um fato, uma realidade pelo qual todos passam, crendo ou não. Nesse sentido, destacam-se também a existência de pessoas que, de uma forma mais ou menos vívida, em diferentes momentos da sua vida, têm alguma ideia vaga, alguma noção mais ou menos precisa de uma ou de outras vidas que precedem, que vieram antes desta. E essas lembranças trazem questionamentos e auxiliam a entender um pouco melhor a si mesmo, a si próprio e as circunstâncias que se está vivendo. Foi assim com uma senhora inglesa de nome Jane Cockell, que reencarnou em 1953 e que passou e passa, porque está encarnada ainda, a maior parte da sua vida na cidade de Northamptonshire, na Inglaterra. Ela, desde pequena, manifestava lembranças vívidas, muito claras, muito nítidas, de uma vida anterior. E aquilo era normal para ela. Ela costumava dormir e sonhar que se via num leito hospitalar, agonizante, sofrendo muito, sozinha, sem nenhum familiar e sentindo que a chegada da morte era iminente. Então morria e via o seu espírito desprender-se do corpo, muito choroso, angustiado, desesperado, porque sabia que aquela mulher deixava para trás 8 filhos na companhia do pai, que era relapso, que era ausente
que não se preocupava muito nem com ela, muito menos com os filhos. E ela acordava ainda pequena, já na nova vida, chorando, desesperada, sem saber se quem chorava era aquela mulher ou se era ela. E este sonho foi recorrente ao longo de toda a sua vida. E poucas vezes ela conseguiu partilhá-lo, dividi-lo com a sua mãe. E este sonho, que ao mesmo tempo ocorria no estado de vigília, quando ela estava acordada, em lembranças esparsas, lhe acompanharam e lhe acompanham ao longo da atual existência. E que arremetem diretamente para esta existência anterior, em que teve uma vida diferente, né? Em que foi uma mulher que teve uma vida sofrida, uma vida que beirava a miséria, que tinha muita dificuldade para criar os filhos, que tinha um relacionamento conturbado com o marido, e cujas experiências, de alguma forma que ela não entendia, não explicava muito bem, refletia-se diretamente na vida atual. E ela passou toda a sua existência dividida, com as experiências da vida atual e as experiências da vida anterior. Na década de 90, ela colocou estas memórias e aos eventos que elas desdobraram num livro que foi publicado na língua portuguesa aqui no Brasil pela Federação Espírita Brasileira com o título de Minha Vida em Outra Vida, e que foi transformado, adaptado para o cinema em um filme homônimo que leva o mesmo nome, Minha Vida em Outra Vida. Nós destacamos alguns trechos deste livro que é excepcional por tratar-se de uma senhora que não é espírita, é importante frisar, uma senhora que não é espírita, que nunca havia ouvido falar em espiritismo, que nunca travou contato com o espiritismo, mas que vivia em si a realidade da pluralidade das vidas sucessivas, a realidade da reencarnação. Destacamos alguns trechos deste livro que vamos passar a ler e a comentá-los. Jenny Cockle inicia o seu livro, abre o seu livro logo na introdução, afirmando o seguinte: Mary morreu aos 21 anos antes do meu nascimento. Ela nasceu, Jenny Cockle, em 1953. Mas as memórias de sua vida e de seu tempo sempre fizeram parte de mim, moldando de maneira decisiva a pessoa que me tornei. Este é o relato da minha busca pelos filhos de Mary e por autoentendimento. Ao pesquisar o passado, tive de desenterrar e enfrentar os meus sentimentos de inadequação e medo, descobrindo suas motivações. Sabia que precisava encontrar os meus filhos de ontem, ou minha vida sempre seria ofuscada pelas lembranças de um passado de tristeza, raiva e perda. De certo modo, este livro foi escrito para e por causa dos filhos de Mary. Então ela lembrava que aquela mulher que ela via no leito hospitalar agonizante chamava-se Mary, e que era ela, e que por volta de 1932 estava ali morrendo, deixando a vida física e muito preocupada por deixar para trás 8 filhos desencaminhados. O marido, que era muito violento,
uma índole agressiva em demasia, não conseguira dar conta da criação dos filhos, e os mesmos acabaram sendo divididos em diferentes orfanatos da região. E se desencontraram. E ela carregou para o mundo espiritual, ela, Mary, ou Jane Cockle, o mesmo espírito com nomes diferentes, devido a serem reencarnações diferentes. Mary levou para o mundo espiritual aquela angústia, aquela aflição que todas as mães compreendem muito bem, por não poder velar pela educação, pela formação, pelo encaminhamento dos filhos. Ela lembrava, Jane Cockle, que aquela existência se passara na Irlanda, num povoado próximo a Dublin, capital daquele país, que ela mais tarde identificou como sendo a região de Malahide, uma região litorânea ao leste do mesmo país. Só esse trecho, só essa introdução, já daria margem a longas explanações, porque nós identificamos aqui que ela reconhece fartamente, sobejamente, que as experiências que teve na condição de Mary lá na outra vida refletiam-se diretamente, interferiam diretamente na vida que estava tendo agora como Jane Cockle. E justamente este reflexo é que norteou todo o desenrolar da sua existência atual. Grande parte das minhas memórias vinha em fragmentos isolados e, às vezes, tinha dificuldade de dar um sentido a elas, mas outras partes eram bastante completas e repletas de detalhes. Era como um quebra-cabeça com certas peças apagadas, outras fora de lugar e algumas bem nítidas e fáceis de encaixar. Os filhos ocupavam a maior parte das minhas memórias, assim como o chalé e sua localização. Outros locais e pessoas não eram tão nítidos para mim. Jane Cockle era dotada de uma sensibilidade muito aflorada, podendo ser categorizada como paranormalidade e também mediunidade. Então, de forma incontrolada, de um momento para outra, assomava essas lembranças do seu inconsciente ou da sua consciência profunda, da sua memória profunda, para a sua consciência atual, na forma de fragmentos, de pequenas lembranças. Então ocorre conosco em relação às nossas lembranças do passado. Nós não lembramos cronologicamente de todas as nossas experiências da infância até agora. Nossa memória e nossas lembranças não funcionam desta forma. Nós temos tendência a lembrar alguma experiência que é emocionalmente marcante. Então nós lembramos do passado episódios que nos marcaram, que foram significativos para nós. E o mesmo se dá em relação às vidas anteriores. Então, Jane Opino, muitas vezes ela estava dialogando com a esposa, os filhos desta vida, ou com a sua mãe, seus irmãos, ou no seu ambiente de trabalho, e assomavam essas lembranças que ela muitas vezes tinha dificuldade de precisar, ou até mesmo de verbalizar, por não compreendê-las de forma muito clara. E essas lembranças surgiam de tempos em tempos, sem uma ordem cronológica, e representavam para ela, conforme ela escreve de próprio punho, um grande quebra-cabeças, que aos poucos ela ia montando. Então ela sabia que se chamava Mary, sabia exatamente
os filhos que ela tinha, embora não lembrava do nome que os filhos tinham na ocasião, não lembrava do sobrenome que ela possuía. Ela tinha a lembrança precisa do chalé simples, humilde, no qual eles viviam, a ponto de descrevê-lo e desenhá-lo com grande precisão. Ela sabia a localização desse chalé, a ponto de, aos 4 anos de idade, por dominar a geografia local das suas lembranças, conseguir traçar um mapa, ainda que tosco, mas que depois demonstrou-se muito preciso, do caminho da estrada onde se localizava o chalé, a divisão interna do chalé, um chalé pequeno, escuro no seu interior, com poucas janelas. Quando se entrava nele, se dava com um biombo que forçava a pessoa a dobrar à esquerda ou à direita, a circulá-lo, a contorná-lo, de modo a dar aos outros cômodos da casa. E ela lembrava isso com uma nitidez muito grande. A lembrança dos filhos era o que mais estava vivo nela, como é o que está mais vivo no coração de qualquer mãe. A presença constante dos filhos. Não só pelo instinto maternal, pelo elo de amor que liga a mãe aos filhos, mas também pelos vínculos atemporais que se perdem no sem fim do tempo e do espaço, e que se manifestam de alguma forma nesse sentimento que perpassam a relação mãe-filho, pai-filho, etc. Então, a lembrança dos filhos, embora ela lembrasse da igreja onde os filhos foram batizados, embora lembrasse do açougue, onde ela nunca tinha dinheiro para comprar carne, a dieta dos filhos era baseada em alguns legumes que os mesmos roubavam à noite nas fazendas circunvizinhas e que serviam para o seu alimento, porque eram paupérrimos. Uma vez ou outra conseguiam carne, objeto da caça, que os filhos promoviam, montando armadilhas nas florestas e bosques vizinhos. Essa é uma lembrança muito forte que ela tinha do momento que um dos filhos mais velhos, que mais tarde ela identificou como sendo Sonny, voltava junto dos seus irmãos muito alegres, muito felizes, trazendo nos braços uma armadilha onde ela vira que tinha uma lebre. E ela ainda comenta: nossa, a lebre ainda está viva. E foi uma refeição farta para aquela família que passava muitas vezes fome e passava toda sorte de penúria e de miséria. Então, era uma vida muito triste. O marido dela fora um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, que se deu entre 1914 e 1918, e que ela conheceu, não em Malahide, mas numa região circunvizinha onde ela morava, e quando casaram-se, mudaram para Malahide. E ele trabalhava, ela era dona de casa, e ele trabalhava fazendo pequenos concertos de telhado, de carpintaria, etc. Mas, talvez, em função das experiências traumáticas da guerra, transformou-se num homem soturno, muito fechado, que não expressava os sentimentos e que acabou projetando essa frustração na esposa e nos filhos. Antes de vir para casa, após o trabalho, passava na venda, no armazém, gastava o que havia conseguido na sua jornada de trabalho com bebida e voltava para casa com a consciência alterada pela bebida e batia na esposa e nos filhos, de modo que a vida doméstica, quando o esposo estava presente, era terrificante. Era por demais penoso para ela e para os filhos.
de modo que o marido nunca trazia para casa dinheiro para o sustento, para o atendimento das necessidades básicas. O filho mais velho, que já citamos, Sônia, muitas vezes, que contava na época das suas lembranças com 13 anos, é que auxiliava, fazendo pequenos biscates com as gorjetas que ganhava na manutenção do lar. Afirma Jenny Cockle, havia algumas certezas ligadas às lembranças das pessoas, dos lugares e das emoções. Sempre soube que o período no qual Mary viveu se estendia de 1898 a 1930, o que mais tarde, quando ela conseguiu verificar, demonstrou grande precisão. Também sabia que ela vivera na Irlanda. Não posso explicar por que ou como esse conhecimento estava, de algum modo, presente em minha mente. De certa maneira, essa lembrança me causava problemas. Por exemplo, meus irmãos, conscientes de minhas preferências, sabiam que eu só brincaria de soldado se me deixassem defender a Irlanda. É sabido que a Inglaterra e a Irlanda possuem uma rivalidade antiga, mas ainda da Irlanda com a Irlanda do Norte. Se transformou em inúmeras guerras e conflitos ao longo do século XX. Mas é algo incomum nas brincadeiras de crianças entre os ingleses, alguma criança numa brincadeira de guerra desejar ser um soldado irlandês. E era o desejo de Jenny Cockle, influenciada pelas lembranças, por esta bagagem das experiências anteriores, já no seu contexto educacional. E é interessante observar como as pessoas que desde a infância têm lembranças de vidas passadas, ou têm experiências mediúnicas, como Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira, Raul Teixeira, conseguem lidar de uma forma muito natural com essas experiências à medida que elas ocorrem, porque no contexto deles é natural. Não entendem que para os outros também não ocorrem assim. Quem pôde observar, quem pôde acompanhar ontem, no programa Globo Repórter, da Rede Globo, a reportagem excepcional sobre a vida de Francisco Cândido Xavier, no primeiro quadro, se deu esse tratamento sobre a infância difícil do médium e de como ele era visto pelos familiares como um louco, como alguém anormal, simplesmente por afirmar que ouvia vozes que os demais não ouviam. E por pouco o pai não o internou no sanatório. Hoje podemos nos felicitar com essa loucura de Chico Xavier, que nos beneficiou a alma com milhares de mensagens, com centenas de livros publicados, do mais alto teor filosófico, histórico, metafísico, científico e espiritual. Que loucura esta de Chico Xavier. Então é impressionante como essas crianças conseguem lidar com isso de uma forma normal. Nós, adultos, por um impositivo cultural, por termos aprendido que isso não pode ser do jeito que é, para algumas pessoas, adotamos a negativa, porque nos é difícil compreender a realidade do outro. Assim como não conseguimos compreender o outro na esfera dos seus sentimentos, das suas necessidades íntimas, das suas emoções, também temos dificuldade de compreender essas experiências sutis, espirituais, mediúnicas, psíquicas, paranormais que muitas pessoas têm e que refletem a realidade em que elas experienciam, que elas vivenciam, embora não seja a nossa realidade no momento, mas que não deixa de ser realidade por isso. Então essas lembranças sempre estiveram vivas, é importante frisar,
na mente de Jane Cockle desde a infância. Ela segue afirmando: eu não tinha nenhum motivo para duvidar que essas lembranças eram reais. Pensava que lembranças desse tipo eram comuns, e por isso esperava que outras pessoas as tivessem também. Falei sobre o assunto pela primeira vez, perto de completar 4 anos de idade, a mesma época que ela traçou no papel um mapa tosco do lugar onde se situava o chalé que ela lembrava ter sido a sua casa de seus filhos na outra encarnação. Falei sobre o assunto pela primeira vez, perto de completar 4 anos de idade. Lembro-me de estar sentada num banco alto da cozinha, conversando com a minha mãe. Apesar de a minha família não frequentar a igreja, tinha acabado de voltar com meu irmão mais velho da aula de catecismo que ocorria aos domingos. Minha mãe me perguntou se eu gostara da aula. Tinha gostado, pois me sentira confortável ao cantar e ao conversar com o professor e com os meus colegas. Mas disse que não conseguia entender por que, se falavam sobre a vida e a morte, não mencionavam as nossas vidas anteriores. Então esse é um ponto muito importante, porque quando então tem idade, ela se dá conta que aquelas lembranças que ela tinha e que eram normais, não eram normais e não eram comuns para os demais, para as outras pessoas. Naquele dia, descobri que a reencarnação era vista como uma crença, não um fato. E isto é uma posição muito importante de se ficar claro. Para o Espiritismo, a reencarnação não é apenas uma crença, não é um objeto de crença, na qual nós, espíritas, cremos, porque os espíritos disseram, porque os livros da codificação falam da reencarnação. A reencarnação para o Espiritismo assume a condição de fato, verificado, lógico. É sempre importante lembrar que Allan Kardec não era reencarnacionista. Ele até tinha um posicionamento pessoal contrário à reencarnação. Mas a veracidade dos fatos, a lógica dos mesmos, a argumentação lúcida e superior dos espíritos com os quais ele tergiversava, fizeram com que ele cedesse a sua posição pessoal e passasse a esposar também a crença na reencarnação, mas não como uma crença, como um fato. E hoje a ciência tem à disposição inúmeras evidências que as academias vêm analisando, e mais dia menos dia, esses episódios serão cada vez mais estudados como tal, como fato, no seio das universidades, no seio das academias, no seio dos laboratórios, como já vem ocorrendo dentro das clínicas psiquiátricas e psicoterápicas do Brasil e do mundo. Ao longo desses anos de relacionamentos desastrosos, sendo que o último se desgastara tanto que me deixou traumatizada, sempre tentei me lembrar da relação de Mary com seu marido, se era boa ou não. No início fora fácil me recordar dele, um homem bonito e imponente que surgira na vida de Mary logo após o término da Primeira Guerra Mundial. Aqui é mais um ponto importante, porque nós estamos longe de dimensionar a influência que as nossas vidas anteriores, sobretudo a última vida que tivemos na Terra, antes desta, exerce sobre a vida atual. É uma influência muito grande. Nós estamos longe, repetimos, de conhecê-la.
em toda a sua dimensão, em toda a sua abrangência, em todo o seu alcance, em todos os seus desdobramentos. Até porque o véu do esquecimento nos obnubila a visão, a lembrança, atenua a lembrança destas existências anteriores. Mas, no caso dela, ela conseguiu fazer um link direto, que logo nos seus primeiros relacionamentos amorosos, ela teve muita dificuldade em se abrir e relacionar-se em função do trauma da vida anterior, do relacionamento conturbado que teve com o seu marido. Ela tinha medo de abrir-se, ela tinha medo de avançar ao nível mais profundo nos relacionamentos. Ela tinha receio em expor as suas emoções, aquilo que sentia, por um impositivo de um padrão negativo oriundo da existência anterior, das violências que sofria do esposo, das agressões constantes, das dificuldades em si dos seus relacionamentos. Quantos de nós, em nossas relações pessoais e interpessoais, não enfrentamos dificuldades, limites, barreiras, bloqueios, cujos nexos não estão na existência anterior, mas se projetam aquém, nas nossas vidas anteriores, por formarem padrões, tanto negativos quanto positivos, que tendem a se perpetuar, ao serem reforçados em cada vida ou ao serem combatidos em cada existência, de modo a forjar novos padrões, através dos quais nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo para a vida maior, para Jesus, para Deus. Então é importante nós termos isso presente. Embora muitos de nós não tenhamos viva a lembrança das existências anteriores, em função do choque biológico pelo qual o nosso espírito passou a reencarnar, a gente não pode esquecer que o período da gestação, de aproximadamente 9 meses, em que o espírito se liga ao corpo físico em formação, através da união do espermatozoide com o óvulo, formando o zigoto, e através de todo o desenvolvimento embriológico, o espírito sofre esse impacto biológico que lhe acarreta, entre outras coisas, o esquecimento das vidas anteriores. Mas daí muitos perguntarão, mas como em algumas pessoas, como Jenny Cockle, ou algumas outras pessoas, como crianças, guardam essas lembranças vivas? Uma das explicações plausíveis, não é a única, mas uma das explicações plausíveis, como já dissemos, é justamente essa ligação muito forte emocionalmente com a vida anterior, através de uma experiência traumática, através de um decesso, de uma morte muito comovente, como foi o caso de Mary, através de algum evento doloroso que marcou indelevelmente e que estabelece o link direto desta vida com a outra. É uma das explicações, não é a única, existem outras. Né? Mas essas experiências, embora não as lembremos, elas estão vivas em nós e atuantes na forma de tendências, de preferências, de vocação, de predileções, de relacionamentos. Conhecemos uma pessoa do nosso círculo que, após o primeiro relacionamento conjugal, que foi mal sucedido, se envolveu com uma pessoa que infelizmente era vítima do alcoolismo e que tornou o relacionamento insustentável, teve inúmeros outros relacionamentos. E o curioso é que todos esses relacionamentos refletiam o mesmo padrão. Pessoas envolvidas com álcool, que tinham dificuldades com as suas emoções internas e que manifestavam essa dificuldade na forma de agressões.
Então, o problema estava, na verdade, em última análise, com quem? Com os companheiros ou com ela? Mudava de relacionamento, mas atraía para si relacionamentos similares, análogos, por ser um padrão que guardava harmonia consigo e que, com certeza, está associado a experiências pregressas anteriores. Sempre quis ter filhos, escreve Johnny Cocker. Por isso passei muitos anos fazendo roupas para eles antes mesmo de nascerem. Costurar roupas, que na minha vida atual descobrira ser uma habilidade instintiva, aparecia frequentemente como parte da memória de Mary. E, por alguma razão, o casaco do garoto mais novo permanece na minha mente, talvez porque ele mexia na bainha quando andava. Era um casaco de lã e me lembro de tê-lo costurado à mão, aproveitando o tecido de um velho casaco. Um sentimento de orgulho pela qualidade do meu trabalho também faz parte desta lembrança. Aqui citamos de Scantillion uma frase do físico francês: na natureza nada se perde, tudo se transforma. Na realidade espiritual, da mesma forma, nenhuma das nossas conquistas se perde. Elas podem estar atenuadas, em estado de latência, mas estão presentes em nós. As habilidades que conquistamos também. E aqui isso se verifica nesse relato de Jenny Cockle. Na encarnação anterior, ela demonstrava ser uma exímia, uma notável costureira. Ela mesma que produzia a indumentária, a vestimenta dos filhos, e se sentia orgulhosa pela qualidade do trabalho como ela expõe. E na vida atual, como Jenny Cockle, ela demonstrava a mesma habilidade, a mesma intimidade que ela diz ser instintiva. Por que instintiva? Por trazer da vida anterior, tendo facilidade para costurar, para tricotar, etc. E a mesma preocupação com os filhos. Quando Jenny Cockle casa e vem os primeiros filhos, as lembranças da vida anterior como que se acomodam e atenuam o conflito que a dilacerava intimamente sobre o que teria acontecido, qual teria sido o destino com os filhos que Mary havia deixado para trás. Então, ao longo da infância, da adolescência dos filhos, essas lembranças, embora continuassem ininterruptas, elas não eram mais tão intensas quanto a fase que antecedeu a maternidade e a que veio logo depois, quando os filhos já estavam formados. E aqui também é interessante nós fazermos uma ligação com as nossas habilidades. Quantas habilidades nós temos que são inexplicáveis, que nós temos e os outros não têm, ou que os outros têm e nós não temos, não sabemos como explicar. Eu lembro que quando eu estudava nas séries iniciais, eu tinha um colega, um amigo, era o colega que eu mais me identificava na escola. E todos ficavam boquiabertos, porque ele conseguia desenhar de uma forma surpreendente. Ele tinha um talento para o desenho impressionante. Isso ele trouxe com ele. Da onde ele aprendeu a desenhar desta forma? Experiência pregressa. Numa existência anterior, provavelmente ele possuía essa habilidade que fora a sua ocupação. A obsessão pela minha vida passada, apesar de não ocupar mais o primeiro plano, não foi deixada de lado. Ela estava esperando o tempo certo para emergir novamente e foi retornando aos poucos. Conforme meus filhos cresciam e a força do meu sentimento materno era nutrida pelo amor deles, aumentava também a necessidade de encontrar a minha família da outra vida. Aquelas crianças tinham sido privadas ainda na infância daquilo que os meus filhos estavam desfrutando agora. Por isso sentia que tinha que fazer algo a respeito.
Parecia não ser mera coincidência o fato de a minha necessidade de busca pela vida passada se intensificar conforme me aproximava da idade com que Mary morreu, 30 e poucos anos. Isso é uma curiosidade, uma aparente coincidência digna de nota. Quando ela entrava na casa dos 30 anos, na mesma faixa etária que Mary morreu, aquela preocupação com os filhos da existência anterior assomou como que numa avalanche que trouxe grande perturbação emocional para ela, que a levou até a um período de profunda depressão, que não sabia mais como lidar com aquelas lembranças e estava quase que esquizofrênica, dividida entre a realidade da vida atual e a realidade da vida anterior. Foi quando ela recorreu à hipnose. A hipnose é uma experiência estranha, mesmo quando não há regressão. Todas as lembranças que ficaram escondidas no subconsciente e às quais não tinha acesso, vêm à tona. É uma faca de dois gumes, uma experiência ao mesmo tempo maravilhosa e perturbadora. Algumas das memórias que as pessoas escondem no fundo de suas mentes estão lá por uma boa razão. Talvez essas sejam as lembranças que elas se sentem capazes ou não têm coragem de enfrentar e que foram escondidas como uma forma de autoproteção. Ao revelarmos e expormos qualquer uma de nossas memórias profundas, somos forçados a olhar de novo, tanto para as lembranças esquecidas, como para as reprimidas. E aí está uma das preocupações que se tem em relação à hipnose e em relação à terapia regressiva. Porque quando o indivíduo revive as lembranças das vidas anteriores, ele revive o contexto emocional em que elas se deram. E são experiências muito fortes e, por vezes, dolorosas. O que ocorre o fenômeno psicanalítico da catarse, que permite, muitas vezes, a liberação da culpa, a liberação da ligação negativa que se tinha com o passado. Daí a eficácia que essas terapias têm demonstrado na atualidade. Mas deve ser feito com ressalvas e sob prescrição de um bom terapeuta, de um bom psicoterapeuta. Então ela se submeteu a sessões hipnóticas e o hipnoterapeuta, ele era um pesquisador e não estava muito preocupado com as suas preocupações, com o seu drama íntimo. Ele estava pesquisando sobre as lembranças que as pessoas possuíam no período entre vidas, entre a desencarnação e a reencarnação seguinte. Estava desenvolvendo uma pesquisa nesse sentido. Então, as perguntas dele eram voltadas para esse contexto e não auxiliaram muito Mary nessas lembranças. Mas foram o canal através da qual essas lembranças começaram a surgir de forma mais ordenada e ela conseguiu montar melhor o seu quebra-cabeça. Nessas sessões hipnóticas, ela via-se como Mary, mas não estava no chalé e as crianças ainda não tinham nascido. Tratava-se da jovem Mary, antes do casamento, algo que nunca lembrara antes de maneira consciente. O hipnotizador me fazia perguntas, as quais tinha consciência de ouvir, mas também ouvia as minhas respostas. Por isso, foi necessário um certo tempo para perceber que era a minha própria voz respondendo. Era como se eu fosse uma mera espectadora, sendo que uma parte minha existia no lugar que via na outra vida e a outra no presente. As pessoas que têm essas lembranças ou que se submetem à hipnose, à regressão a vidas anteriores, relatam essas vivências de formas diferentes. Uma se vê como espectadora, como se estivessem diante de uma tela de cinema e veem as cenas desenrolarem-se na frente.
outras se sentem na própria figura, na própria pessoa, vivenciando as cenas, os eventos, etc. Outras se veem lá na cena, mas veem a pessoa realizando, promovendo as suas ações, e outros relatos que são feitos. Bem, essas sessões de hipnose fizeram com que surgisse inúmeras outras lembranças. E numa delas surgiu um sobrenome, O'Neill, que ela pensara, equivocadamente, como ela constatou depois, ser o sobrenome de Mary. E ela encaminhou servindo-se de lista telefônicas, cartas para vários O'Neills, pedindo que viviam na região da Irlanda, onde ela acreditava Mary tivesse vivido, perguntando notícias sobre a família, sem explicar como ela tinha conhecimento dessa família. E ela travou contato com várias pessoas que constataram a existência do lugar, conforme ela descrevera, e mais tarde ela entrou em contato com o Sr. Mahon, que lhe escreveu a seguinte carta. Quanto à mãe que faleceu na década de 30, a qual ela questionava na carta, chamava-se Senhora Sutton. Então era Mary Sutton, não Mary O'Neill, como ela acreditava. Acredito que o seu esposo era um soldado britânico que lutou na Primeira Guerra. Após sua morte, os filhos foram enviados para orfanatos. Posteriormente, a filha mais velha, Mary, voltou para casa. Acredito que o marido retornou ao Reino Unido a fim de treinar soldados para a Segunda Guerra Mundial, entre 39 e 45. As crianças foram educadas em escolas católicas, mas talvez o pai pertencesse à Igreja da Irlanda. Então, ela obteve o nome e a data de nascimento dos seus 8 filhos daquela encarnação. Mary, Sonny, Jeffrey, Filomena, Christopher, Francis, Bridget e Elizabeth, que ela concebeu um mês antes de desencarnar. Né? E aí ela passou a escrever para essas pessoas, e foi quando ela obteve, então, um telefonema de um dos filhos, chamado Jeffrey, que era um dos mais velhos, e ele se demonstrou muito reticente, ainda mais quando a família questionou de que forma ela tinha esse conhecimento da família, e ela falou que se lembrava da família através de sonhos. Imaginem que coisa mais maluca, né? Nós recebemos de uma hora para outra uma ligação de alguém que se lembra de nós através de sonhos. A dificuldade dela lidar com essa situação, até em função dos tabus sociais que nós enfrentamos, né? E Jeffrey, até hoje, ele já deve ter desencarnado, mas ele se manteve reticente quanto a essas lembranças que ela manifestou. Quando ela entrou em contato com o filho mais velho, Sonny, e falou dessas lembranças que tinha em sonho, ele logo entendeu onde ela queria chegar, e eles tiveram mais empatia. E através dele é que eles se aproximaram, e com os diálogos, ele ficou surpreso, como uma pessoa que nunca tivera contato com ele, sabia de tantas coisas da sua infância. A mãe, episódios como o da lebre, que ele foi o menino que caçara a lebre, e que só ele e os irmãos sabiam, mais ninguém, a roupa, outras vivências que ela descreve no livro. Tudo isso serviu para que ele acreditasse que, de fato, Jenny Cockle era sua mãe reencarnada. Imaginei ele, na ocasião, com 71 anos. Jenny Cockle na faixa dos 35, 37 anos. Né? Essa, então, é Jenny Cockle. Aqui está o mapa que ela fez quando tinha aproximadamente 4 anos e que demonstrou muita analogia com o mapa que foi confrontado depois. Isso aqui é uma seção de um mapa maior da Irlanda, que mostra a costa oeste. Malahide fica mais ou menos aqui, Dublin está aqui, Malahide fica mais ou menos ali. Malahide fica mais ou menos ali.
Então aqui uma vista ampliada de Malahide, as ruínas do chalé. Essa aqui é a ruína do chalé, não existia mais. Isso aqui é um chalé análogo, semelhante, que foi encontrado nas redondezas, mas não era o mesmo. A BBC de Londres se interessou pelo caso para fazer um documentário, mas no momento não deu muito enfoque em função das evidências físicas já não existirem mais. Essa é uma foto de Mary, com a filha mais nova, aliás, a segunda filha mais nova, e a única foto que eles tinham da mesma. É curioso que a família tinha se dividido, foram para os orfanatos, e é justamente através de Jane Cockle, das lembranças da outra vida, que ela vai conseguir reaproximar os filhos que ainda estavam encarnados. E por isso que a história de Jane Cockle é, sem dúvida nenhuma, uma história de amor que superou a morte, que superou o processo reencarnatório, porque aquele sentimento de amor que ela nutria pelos filhos, ela carregou junto para outra vida e conseguiu, através dele, aproximar os filhos novamente que não se viam há mais de 50 anos, mais de 30, 40 anos. Então aqui um confronto entre Mary e Jane Cockle. Se nós observarmos o olhar e até a própria expressão, elas são muito semelhantes. Isso aqui é algo muito curioso, porque nós temos muitos casos historicamente documentados de reencarnação, mas não muitos recentes. E talvez no futuro as pesquisas nesse sentido incluam a confrontação da íris, que nós sabemos que a íris de cada pessoa é única, das digitais, porque nós sabemos que as digitais são únicas, das letras, que segundo os grafólogos conservam traços da nossa personalidade. Então é possível que para outra encarnação, se não a mesma, a nossa íris, a nossa digital, a nossa letra, conserve traços semelhantes. E isso serão, talvez, no futuro da pesquisa, no âmbito da reencarnação, fortes evidências a favor da mesma. Aqui, Jane Cockle com seu filho Sonny, com que ela teve mais empatia, e aí a família reunida, 5 dos 8 filhos reunidos. Aí está o livro, eu vi que tem aqui na biblioteca para vender, eu vi só um exemplar, não sei se tem mais. É um livro extraordinário, eu sugiro a leitura para todos. E aí está o filme, que muitos já devem ter assistido, Minha Vida na Outra Vida. Geralmente os livros são melhores que os filmes. Aqui, segundo o meu humilde ponto de vista, o filme ficou melhor que o livro. É um filme muito emocionante. Minha esposa, que não é espírita, ela é protestante, ela é luterana, ela assistiu esse filme comigo e ela chorou muito mais do que eu. Ela ficou impressionada com o filme, com a história de Jane Cockle e de Mary Sutton. Repetindo, uma história de amor que superou a morte, que evidenciou a reencarnação e que, transcendendo as barreiras de tempo e espaço, reuniu uma família que estava separada pelas circunstâncias do destino, da lei de causa e efeito. Allan Kardec, na questão 132 do Livro dos Espíritos, interrogou os imortais. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Ao que os espíritos, no início da resposta, porque é uma resposta mais longa, responderam o seguinte: Deus, com a encarnação dos espíritos, objetiva fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. E continua a resposta. Então nós vemos na vida de Mary os eventos expiatórios, na vida de Jane Cockle a missão, em que ela, reencarnada, reaproxima no seu seio os filhos que ela abandonara por ocasião da morte
e por impositivo das leis divinas na existência anterior. Nós agradecemos a atenção de todos, rogamos escusas por termos extrapolado o horário e pedimos a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe, que nos guie por esta jornada encarnatória, acomodando as nossas experiências da melhor forma possível e nos apontando a direção da divina luz, que venhamos alcançar dentro de nós mesmos, nos tornando cada vez mais felizes e bem-aventurados. Obrigado pela atenção e que Jesus nos abençoe. Então convidamos a todos, neste instante, a nos recolhermos em prece, em oração, elevando o nosso pensamento a Jesus, o Divino Mestre, e a Ele entregando os nossos corações, dizendo-lhe: Jesus, amigo querido, somos gratos pelas bênçãos multiplicadas com que nos brindas na atual existência. Que Tu possas estar sempre conosco, de mãos dadas em nossa caminhada, conduzindo-nos nos momentos de alegria, nos momentos de aflição, rumo à serenidade e à felicidade que o futuro nos reserva. Que Tu possas abrir para as nossas consciências o entendimento das coisas espirituais, para que estejamos dotados dos recursos necessários para nos conduzirmos com sabedoria e firmeza diante dos desafios e obstáculos da vida. Que Tu possas, Jesus, serenar o nosso mundo íntimo, nele acalmando as nossas emoções conflituosas, do ontem de erro e desenganos que no hoje se agravam pelos descaminhos e que muitas vezes incorremos. Que tenhamos força para nos libertarmos das algemas que nos prendem, às paixões dissolventes, aos conflitos terrificantes, aos medos, às culpas, aos sofrimentos, aos dramas interiores. Que Tu possas ser para nós o farol a nos guiar pelo mar encapelado das dificuldades da vida, guiando-nos até o porto seguro do entendimento, da bem-aventurança e da paz. Sê, Jesus, sempre conosco, abençoando-nos hoje e sempre. Que assim seja. Com essa prece, pedimos ao nosso querido Senador, Deus e Deus, para encerrarmos a primeira parte, suplicando. Imagina.